Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, Vera, boa tarde. Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes e também a quem nos assiste. Tudo certo. Simone Tebet e Mara Gabrilli. Hoje é seu aniversário também, ô Leandro? Não, é de todo mundo, né? Menos o meu. Hoje é Milton dia do âncora da CBN. Carolina Moran. Carol Moran. E o nosso Rusty Marcelini também, que participa às sextas-feiras aqui do CBN também. Brasil, também fazendo aniversário. Ô, Vera, o meu é só em maio, tá? 16 de maio, se você quiser anotar aí. Tô aguardando o presente. Já vou anotar. Simone Tebet e Mara Gabrilli, hein? Pois é, uma chapa totalmente feminina e a volta do PSDB ao arranjo de ceder o vice para Simone Tebet, Leandro. Então, aquela ideia de que o vice poderia vir a ser do Cidadania, pela falta de interesse do PSDB e também pela dificuldade de acerto em alguns palanques regionais, se dissipou e aí se decidiu então para ter o PSDB, um partido de mais peso, um partido que esteve em todas as disputas presidenciais e não está nessa, então fica compondo a chapa de alguma maneira. O que ajudou, o que facilitou a retomada das negociações entre PSDB e MDB foi o fato do MDB ter retirado sua candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, uma daquelas exigências que eram feitas pelo PSDB para continuar as tratativas para dar o vice para a senadora Simone Tebet. Então, o acordo no Rio Grande do Sul facilitou, abriu as portas para que voltassem a conversar. E aí o senador Tasso, que vinha dizendo que queria se afastar da política, que não aguentaria uma campanha presidencial, que é algo muito desgastante, exige que o vice viaje junto com o candidato para as principais agendas, esteja disposto a participar de entrevistas, de debates, toda uma presupopeia que o senador Tasso não estava mais disposto a encarar. Então, a sua substituição pela senadora Mara Gabrilli tem um duplo, significado aí. O fato dela ser uma pessoa com deficiência física, isso traz essa questão das dificuldades das pessoas com deficiência para a campanha. Isso deverá fazer com que isso seja um eixo de defesa da senadora Simone Tebet. O fato de serem duas senadoras, então as duas aí com passagem pelo Senado, com experiência nos grandes temas nacionais, nos grandes temas federativos, além de ser uma mulher e ser de São Paulo, que é um colégio importante. O Dória era o candidato do PSDB antes de desistir, era de São Paulo. A maioria dos candidatos que o PSDB sempre teve para presidente veio de São Paulo, com exceção do Aécio Neves. Então, assim se compõe uma chapa com alguns símbolos que eles pretendem explorar na campanha, Leandro. E tem algumas pontas a serem aparadas ainda nos estados, né? Aqui em São Paulo, União Brasil, é possível que apoie Rodrigo Garcia? Eles estavam apalavrados com o Rodrigo Garcia, mas estão usando a desistência do Bivar de concorrer à presidência como um trunfo aí de última hora para trucar em cima do governador Rodrigo Garcia, ameaçar pular fora do barco. A palavra que eu mais ouço desde ontem, Leandro, tanto nesse caso como em outros palanques que tem aí problemas de última hora, é chantagem. Então, o PSDB diz estar sendo alvo de uma chantagem do União Brasil, que está ameaçando fechar com Fernando Haddad se não levar a vice na chapa do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. E por que eles dizem que é chantagem? Porque não tem nenhum ponto de contato, praticamente, entre União Brasil, que inclusive é o partido do qual o Rodrigo Garcia foi a vida inteira, ele foi do DEM a vida inteira, só recentemente se filiou ao PSDB, e não tem nenhum ponto de contato entre esse partido e o PT em São Paulo. São como vinho e água, difícil de misturar.
Aí o nosso ouvinte vai falar, mas o Geraldo Alckmin também era. É verdade, mas foi algo que foi sendo construído ao longo dos últimos meses e não na última semana, na 1ª hora. O que o União Brasil quer é ter o vice na chapa do Rodrigo Garcia, tinha alguns nomes postos, o Henrique Meirelles era um deles, mas essa possibilidade se enfraqueceu nas últimas semanas porque o Meirelles reabriu uma negociação com o Lula para fazer parte da equipe econômica do Lula num eventual governo. Então, não quer ficar preso com a possibilidade de ser vice-governador e ter de abrir mão disso para ser ministro. Também não seria inédito. O Afife era vice-governador no mandato do Geraldo Alckmin e saiu para ser ministro da Dilma. Então, essas coisas acontecem, mas é ruim ficar uma vice-governadoria vaga com essa possibilidade. Então, os arranjos seguem, mas o mais provável é que a União Brasil esteja mesmo no palanque do Rodrigo Garcia e não do Haddad. E a negociação lá no Rio também está difícil, né? Entre o PT e o Freixo, que é do PSB. É outra negociação que a gente vai ter que olhar essa semana, porque ela é importante, né? A gente tem que olhar para essa região sudeste com um peso especial na campanha desse ano, principalmente. Por quê? Porque tem uma possibilidade de que a eleição presidencial se decida no primeiro turno, e o que vai ser crucial para isso são os 3 principais colégios eleitorais, os 3 localizados aqui no Sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E tudo estava certo na aliança entre PT e PSB no Rio, mas nas últimas semanas o caldo entornou um pouco, porque o PSB se recusa a cumprir um acordo para a retirada do Alessandro Molon da candidatura ao Senado. Mas é um acordo difícil de cumprir, Leandro, porque ele está em primeiro nas pesquisas, tem apoios importantes no meio empresarial, no meio artístico, entre os partidos que integram a aliança, mas o PT fez disso um ponto de honra, que é lançar o deputado estadual André Siciliano, que aparece bem atrás do Molon nas pesquisas, como seu candidato ao Senado. Então existe esse impasse. O Molon, ele é o presidente do Diretório Municipal, então não é fácil removê-lo da disputa. Virou uma questão judicializada, vamos dizer assim, foi para as cúpulas nacionais decidirem, e o Lula não está querendo se meter muito nisso, meter a mão diretamente, exigir que seja feita alguma coisa. O que o pessoal do Molon argumenta? Que em outros palanques, como Minas, por exemplo, tem candidato a governo e ao Senado do mesmo partido. Então o PT lá apoia o Calil, que também tem, cujo partido PSD também tem o candidato ao Senado, que é o Alexandre Silveira. Mas o PT, em contraponto, argumenta, olha, por exemplo, em Pernambuco, nós abrimos mão de lançar Senado e de lançar candidato a governador e de apoiar a Marília Reis, que sempre foi muito próxima do Lula, para apoiar tudo chapa pura do PSB. Então, tem essa discussão para ser arbitrada na reta final. O PT do Rio vai usar Pernambuco como um contraponto, e Pernambuco é sempre um colégio muito caro para o PSB. A expectativa é que na quarta tenha uma reunião nacional para decidir isso, e na sexta uma reunião da executiva do PT lá do Rio para bater o martelo. Então essa é uma semana de definições importantes aí em muitos colégios e também para a presidência. Mas se melar no Rio, aí o PT tem candidato? É muito difícil, porque o Lula tem sido muito enfático em que o candidato dele é o Freixo, que o único candidato que ele imagina é o Freixo. O que pode acontecer é o PT ficar fora da aliança formal, mas para o Lula isso seria muito ruim. Ele tem um palanque arrumado lá com o Freixo. Ele vai apoiar quem? O Cláudio Castro? O PT vai lançar um candidato. Caiu a Vera, provavelmente alguém ligando para a Vera Magalhães agora. Faltando 15 minutos para as 14h, então ela está retomando ali a conexão para voltar. A gente falando aí das negociações do PT com o PSB no Rio de Janeiro, porque o PT não tem um candidato no Rio de Janeiro, né, Vera Magalhães? Isso seria muito ruim para Lula, como você vinha dizendo. Me ouve agora? Sim. Eu ativei o áudio aqui do vídeo, porque ligou uma fonte justamente ligada a essas negociações. A coisa está fervilhando, desculpa. Eu dizia isso, que o palanque do Lula já está muito arrumado com o Freixo,
e que ele não vai querer simplesmente bagunçar tudo por conta de um capricho local, de uma questão local. Então, acho que ele vai tentar arrumar o melhor candidato para esse campo é mesmo o Alessandro Molon. Se você pensar, né, pela lógica de quem tem voto, você quer eleger um senador. Para o Lula é importante eleger um senador. Se for o André Siciliano o candidato, o Romário tem muito mais chance de se eleger. Então é melhor para o Lula eleger alguém do campo dele, mas aí tem muita aresta para aparar. O André Siciliano tem um histórico difícil também de acusação de rachadinha, inclusive em valores maiores que os do Flávio Bolsonaro. Ele é amigo da família Cabral, amigo do Amorim, aquele que rasgou a placa quebrou a placa da Marielle. Então tem todo um trabalho difícil de imagem em cima dele, que o Molon não tem. Então, são argumentos que o PSB põe na mesa. O Freixo está apartado dessa negociação, ele não está se metendo para não se desgastar com nenhum dos lados, mas a saída sai nessa semana, uma semana de muitos ajustes aí em todos esses palanques, muita coisa ainda para definir, Leandro. Tem que sair tudo até sexta-feira, né? Tem que sair tudo até sexta-feira, inclusive essas candidaturas a presidente de última hora, né? Álvaro Dias agora. Exato, Podemos lançou o Álvaro Dias, o União Brasil falando em lançar a senadora Soraya Tronic, para ver se isso tudo é para valer ou se é só uma agitação de última hora que vai morrer na praia. O que me explicam é que os partidos têm um fundão eleitoral, mas têm dificuldade para gastar tudo só com as campanhas estaduais. Então, assim, talvez seja o caso de manter uma candidatura presidencial para você ter como canalizar uma parte dos recursos. Ainda mais no caso de um partido com muito recurso como a União Brasil, você tem cotas para usar em cada uma das campanhas. Então, isso explica essa ideia de ter um candidato a qualquer preço. Vera Magalhães, obrigado, hein? Nos falamos amanhã e eu te ouço mais tarde no Ponto Final. Combinado. Até mais, Leandro. Até.